Você já conheceu alguém que parecia perfeitamente normal, educado, funcional, e mesmo assim, algo parecia fora do lugar? Se você já sentiu que alguém parecia normal demais, talvez este vídeo ajude a entender o porquê. Eles não usam máscaras de terror, não falam com vozes estranhas, não caminham pelas ruas como vilões de filme. Psicopatas reais acordam cedo, trabalham, pagam contas, conversam sobre banalidades e riem no momento certo. Eles vivem entre nós sem levantar suspeitas. E é exatamente isso que os torna perigosos. A imagem popular do psicopata é confortável. Ela nos protege. Faz parecer que o mal é fácil de identificar, que ele sempre deixa rastros óbvios. Mas a psicopatia real não é barulhenta. Ela é silenciosa, estratégica e profundamente adaptativa. O verdadeiro psicopata entende o ambiente melhor do que quem vive nele. Desde cedo, ele aprende uma lição fundamental. Sentir não é necessário para sobreviver. Observar é. Enquanto a maioria das pessoas reage emocionalmente ao mundo, o psicopata estuda o comportamento humano como um manual. Ele aprende quando sorrir, quando demonstrar empatia, quando parecer indignado, não porque sente, mas porque funciona. Existe algo profundamente perturbador nessa adaptação. Não se trata de impulsividade descontrolada. Trata-se de cálculo, de ajuste fino, de alguém que entende regras sociais como peças de um jogo e não como valores morais. Para ele, a sociedade não é um espaço de convivência. É um terreno de oportunidades. Talvez o aspecto mais assustador seja este. Muitos psicopatas nunca cometerão crimes que os levem à prisão. Eles não precisam. Seu impacto ocorre em níveis mais sutis. Relações destruídas, ambientes tóxicos, decisões frias que afetam dezenas de vidas. Tudo isso sem gritos, sem sangue, sem manchetes. Ao longo deste vídeo, você não verá monstros caricatos. Você verá padrões, comportamentos, estruturas mentais que se escondem atrás de sorrisos convincentes e discursos coerentes. A pergunta que fica não é se eles existem. A pergunta real é como eles conseguem passar despercebidos por tanto tempo e talvez, enquanto você assiste, perceba um desconforto crescente, uma lembrança vaga de alguém que cruzou seu caminho, um chefe admirado, um amigo carismático, um parceiro que parecia perfeito no início. Psicopatas não chegam anunciando perigo. Eles se adaptam ao que você espera. Tornam-se aquilo que gera confiança. E quando finalmente revelam quem são, normalmente é tarde demais para ignorar os danos. Este não é um vídeo sobre medo irracional. É sobre percepção, sobre aprender a observar além da aparência. Porque, em alguns casos, o maior predador é aquele que nunca parece estar caçando. E essa constatação final pode ser mais inquietante do que qualquer história violenta, porque obriga você a repensar pessoas comuns, rotinas diárias e a própria ideia de segurança ao seu redor. A máscara social não é um disfarce improvisado. Ela é construída com paciência, repetição e observação obsessiva. O psicopata não nasce sabendo fingir emoções. Ele aprende. Desde cedo percebe que há respostas certas e erradas para cada situação humana. Aprende que chorar gera cuidado, que sorrir gera aceitação, que demonstrar culpa reduz punições. Nada disso vem de dentro. Tudo é técnica. Enquanto a maioria das pessoas reage emocionalmente de forma automática, o psicopata observa em silêncio. Ele presta atenção em como as pessoas se comportam quando estão tristes, felizes, frustradas ou com medo. Analisa o tom de voz, a postura corporal, o tempo exato de uma resposta. Aos poucos vai montando um repertório, não de sentimentos, mas de performances. Essa é a base da máscara social. Imitação precisa sem vivência emocional. O psicopata não sente empatia, mas entende perfeitamente como ela deve parecer. Ele sabe quando inclinar a cabeça, quando tocar no ombro de alguém, quando dizer "imagino como você deve estar se sentindo". A frase sai limpa, bem encaixada, e quase sempre funciona. O mais perturbador é que para quem está do outro lado, não há diferença perceptível.
O cérebro humano foi moldado para confiar em sinais sociais. Quando alguém sorri no momento certo, valida emoções e demonstra interesse, nossa mente relaxa. Baixamos a guarda. E é exatamente nesse ponto que a máscara cumpre sua função. Ao contrário do que muitos imaginam, o psicopata não vive em constante mentira explícita. Ele prefere a verdade útil. Conta fatos reais, mas selecionados. Mostra partes da história que reforçam a imagem que deseja projetar. Ele entende que mentiras grandes exigem manutenção. Verdades parciais não. Essa habilidade faz com que muitos psicopatas sejam vistos como pessoas carismáticas, seguras e até inspiradoras. Eles parecem emocionalmente estáveis porque, de fato, não são afetados por conflitos internos como culpa, vergonha ou ansiedade moral. Onde outras pessoas hesitam, eles avançam. Onde outros sentem, eles calculam. A máscara também se adapta ao ambiente. Com pessoas sensíveis, o psicopata se mostra compreensivo. Com pessoas competitivas, se mostra forte. Com figuras de autoridade, se mostra obediente ou admirador. Não há identidade fixa, a leitura constante do cenário. É como se ele perguntasse silenciosamente: quem eu preciso ser aqui para obter vantagem? Esse ajuste contínuo cria uma ilusão poderosa, a sensação de autenticidade, porque a maioria associa a autenticidade à coerência externa. Se alguém age de forma consistente em determinado contexto, assumimos que aquilo reflete quem ela é por dentro. O psicopata explora exatamente essa falha. Ele não precisa ser autêntico, só precisa ser convincente. Com o tempo, a máscara deixa de parecer um esforço. Não porque ele passou a sentir algo, mas porque o treino foi longo. O comportamento social torna-se automático, como um ator que já decorou o papel. O perigo não está no exagero, mas na naturalidade. Psicopatas raramente exageram emoções. Eles sabem que o excesso levanta suspeitas. Quando a máscara começa a falhar, geralmente é em situações onde emoções profundas seriam esperadas. Perdas, luto, arrependimento verdadeiro. Nesses momentos, algo soa vazio. As palavras estão certas, mas não há peso. Não há mudança real de comportamento. Não há aprendizado emocional. Apenas adaptação estratégica. E ainda assim, a maioria das pessoas ignora esses sinais, porque admitir que alguém tão normal não sente como os outros é desconfortável demais. Preferimos explicar como frieza, estresse, trauma. A máscara social do psicopata conta com isso, com a nossa tendência de justificar o inexplicável. Talvez a pergunta mais incômoda não seja como eles conseguem fingir tão bem, mas por que confiamos tanto apenas no que é visível? Se emoções podem ser copiadas, se empatia pode ser simulada com precisão, então quantas relações são baseadas apenas em sinais externos? E, nesse caso, como distinguir quem sente de quem apenas aprendeu a parecer humano? Existe um erro comum quando se fala em psicopatia: associar imediatamente esse traço a caos, violência e descontrole. Essa imagem é reconfortante, porque sugere que o psicopata sempre se denuncia pelo excesso. Mas a realidade mais inquietante é outra. Muitos psicopatas são altamente funcionais, organizados, produtivos, socialmente admirados. E é exatamente isso que os torna quase invisíveis. O psicopata funcional não vive à margem da sociedade. Ele prospera dentro dela. Entende regras, hierarquias e expectativas melhor do que a maioria. Não porque respeita essas estruturas, mas porque sabe como usá-las. Onde outros veem normas morais, ele vê sistemas previsíveis. E sistemas previsíveis são fáceis de explorar. Diferente da impulsividade associada ao estereótipo criminal, o psicopata funcional é paciente. Ele sabe esperar. Sabe quando agir e, principalmente, quando não agir. Sua frieza emocional permite decisões rápidas em situações onde outros travariam. Isso é frequentemente confundido com maturidade, liderança ou autocontrole. Na prática, é ausência de conflito interno. Em ambientes competitivos, essa característica vira vantagem.
O psicopata não sofre com culpa ao passar por cima de alguém. Não perde sono ao tomar decisões que prejudicam terceiros. Não carrega peso emocional após mentir, manipular ou descartar pessoas. Ele segue em frente como se nada tivesse acontecido, porque para ele, realmente nada aconteceu. Muitos acabam em posições de poder, justamente por isso. Eles não hesitam em assumir riscos que outros evitariam por consideração ética. Não se intimidam com confrontos. Sabem dizer o que o outro quer ouvir, sem se comprometer emocionalmente. Em entrevistas, reuniões ou negociações, parecem confiantes, articulados e focados em resultados. Essa funcionalidade cria um paradoxo perigoso. Quanto mais bem-sucedido o psicopata parece, menos as pessoas questionam seu comportamento. Resultados positivos funcionam como anestesia moral. Se alguém entrega desempenho, tende a ser perdoado por atitudes questionáveis. Pequenos abusos são relativizados. Sinais de frieza são reinterpretados como perfil forte. O psicopata entende isso instintivamente. Ele sabe que a sociedade valoriza eficiência acima de intenção, que resultados falam mais alto do que processos. Então ele se adapta ao que é recompensado. Se ser agressivo gera lucro, ele será agressivo. Se ser carismático gera influência, ele será carismático. Não há conflito de identidade porque não há identidade emocional fixa. No dia a dia, isso se manifesta de forma sutil. O psicopata funcional cumpre horários, entrega tarefas, mantém conversas triviais, ri quando todos riem, demonstra indignação quando o grupo se indigna. Ele não se destaca por ser estranho, mas por ser adequado demais. Raramente chama a atenção negativa no início. Com o tempo, porém, algo começa a se repetir. Pessoas ao redor se sentem usadas, descartadas ou emocionalmente drenadas. Conflitos surgem sempre ao redor dele, mas nunca parecem ser diretamente causados por ele. Há sempre uma justificativa plausível, um mal-entendido, um erro de comunicação. O psicopata funcional raramente é visto como o problema central. Isso acontece porque ele sabe terceirizar consequências, cria cenários onde outros assumem a culpa, planta dúvidas, divide narrativas. Ele não confronta de forma direta quando isso pode gerar exposição. Prefere movimentos laterais, silenciosos. A vítima, muitas vezes, sai confusa, questionando a própria percepção. O mais inquietante é que, do ponto de vista social, nada parece errado. O psicopata continua avançando, construindo carreira, reputação e redes. Enquanto isso, quem foi afetado tenta entender o que aconteceu. Essa assimetria é devastadora. Um segue ileso, o outro carrega marcas invisíveis. Talvez o maior erro seja acreditar que psicopatas são disfuncionais por definição. Muitos não são. Eles apenas funcionam sem empatia. E em um mundo que premia performance acima de humanidade, essa ausência pode ser confundida com força. A pergunta que fica é: quantas pessoas admiradas são, na verdade, apenas especialistas em não sentir nada enquanto sobem? A frieza emocional do psicopata não é uma escolha consciente feita em momentos específicos. Ela é o estado padrão. Enquanto pessoas comuns oscilam entre emoções, conflitos internos e dúvidas morais, o psicopata opera em um terreno quase silencioso por dentro. Não há barulho emocional. Não há remorso ecoando depois de uma decisão. Apenas continuidade. Quando alguém machuca outra pessoa, a maioria sente algum tipo de reação interna. Culpa, vergonha, arrependimento, medo de rejeição. Essas emoções funcionam como freios. Elas atrasam ações futuras, forçam reflexão, provocam ajustes de comportamento. No psicopata, esse sistema simplesmente não existe. Não está adormecido. Está ausente. Isso não significa que ele não entenda o conceito de culpa. Ele entende. Sabe explicar. Sabe descrevê-la com palavras precisas. Pode até afirmar que se sente culpado, se isso for socialmente esperado. Mas essa culpa não se traduz em desconforto interno real. Não gera mudança. Não cria aprendizado emocional. É apenas uma declaração estratégica. A ausência de culpa cria um tipo específico de liberdade.
uma liberdade perigosa. O psicopata não precisa justificar suas ações para si mesmo. Não precisa dormir pensando no que fez. Não revive cenas constrangedoras. Não carrega memórias com peso emocional. O passado é neutro. O presente é utilitário. O futuro é um campo de possibilidades. Essa frieza costuma ser confundida com força emocional. Pessoas dizem que ele não se abala, que aguenta a pressão, que não leva nada para o lado pessoal. Em ambientes de crise, isso pode parecer uma vantagem. Enquanto outros entram em pânico ou hesitam, o psicopata age. Mas essa ação não vem de coragem. Vem da ausência de medo moral. Quando alguém chora diante dele, o psicopata não sente desconforto genuíno. Ele observa, analisa, decide qual resposta trará mais benefício. Consolar pode gerar vínculo. Ignorar pode gerar submissão. Explorar pode gerar controle. A emoção alheia é apenas uma variável no cálculo. Essa dinâmica é devastadora em relações próximas. Parceiros, amigos ou familiares sentem que algo está errado, mas não conseguem apontar exatamente o que. O psicopata não explode. Não perde o controle. Ele mantém a calma mesmo em situações que exigiriam empatia profunda. E essa calma, em vez de tranquilizar, começa a gelar o ambiente. Com o tempo, quem convive com ele passa a duvidar das próprias emoções. Será que estou exagerando? Por que isso não afeta ele como me afeta? Essa diferença cria um desequilíbrio silencioso. A pessoa emocional tenta ajustar seu comportamento para reduzir conflitos. O psicopata, percebendo isso, ganha ainda mais controle. A ausência de culpa também significa a ausência de apego real. O psicopata pode parecer envolvido, interessado, até apaixonado. Mas quando a relação deixa de ser útil, ele se desconecta sem sofrimento. Não há luto interno, não há saudade. O outro deixa de existir emocionalmente, mesmo que continue fisicamente presente. Essa capacidade de desligamento rápido é uma das características mais perturbadoras. Para quem sente, o fim de uma relação é um processo doloroso. Para o psicopata, é apenas uma transição logística. Ele reorganiza a vida, ajusta narrativas e segue adiante como se nada tivesse sido perdido. Porque para ele, nada foi. Mesmo quando confrontado com o sofrimento que causou, o psicopata raramente demonstra arrependimento verdadeiro. Pode pedir desculpas, mas sem mudança consistente de comportamento. Pode prometer ajustes, mas apenas enquanto isso for vantajoso. Assim que a pressão diminui, tudo retorna ao padrão anterior. Essa repetição confunde e prende as vítimas. Elas esperam que, em algum momento, o impacto emocional seja sentido, que a dor do outro gere alguma resposta interna. Mas isso nunca acontece. Não porque o psicopata seja cruel no sentido clássico, mas porque ele é vazio nesse aspecto específico. Talvez o mais difícil de aceitar seja isso. Não há fundo emocional a ser alcançado. Não existe ponto de virada onde a culpa aparece. A frieza não é uma defesa, é uma estrutura. E compreender isso é doloroso, porque destrói a esperança de que empatia possa surgir com o tempo. A pergunta que fica é inquietante. Se culpa, remorso e empatia são pilares da convivência humana, o que acontece quando alguém vive sem eles e ainda assim é plenamente aceito pela sociedade? E mais desconfortável ainda, quantas vezes confundimos ausência de sentimento com maturidade emocional, sem perceber o vazio que sustenta essa calma? A manipulação do psicopata raramente se apresenta como controle explícito. Ela não começa com ordens, ameaças ou imposições claras. Pelo contrário, começa com pequenas concessões, frases aparentemente inofensivas e ajustes quase imperceptíveis no comportamento do outro. Quando a vítima percebe que algo mudou, já está emocionalmente envolvida demais para identificar o ponto exato onde perdeu a autonomia. O psicopata entende pessoas como sistemas previsíveis. Ele observa fragilidades, desejos, inseguranças e necessidades não atendidas. Não julga essas vulnerabilidades, apenas as cataloga. Para ele, emoções humanas são portas, e toda porta pode ser aberta com a chave certa.
A manipulação invisível funciona porque respeita o ritmo da vítima. Nada é forçado de imediato. Primeiro vem a validação, elogios, atenção, interesse genuíno aparente. A pessoa se sente vista, compreendida, especial. Esse vínculo inicial cria confiança. E confiança é o terreno onde a manipulação cresce sem ser percebida. Em seguida, surgem pequenos testes, uma opinião sutilmente distorcida, um pedido que ultrapassa levemente o limite, uma inversão discreta de responsabilidade. Se a vítima aceita, o psicopata avança. Se resiste, ele recua, ajusta a abordagem e espera. Não há pressa. Ele sabe que controle duradouro exige. Diferente do manipulador impulsivo, o psicopata não precisa dominar todas as áreas da vida da vítima. Ele escolhe pontos estratégicos, um vínculo emocional, uma dependência prática, uma validação constante. Ao controlar um desses eixos, ele influencia o restante de forma indireta. A vítima começa a se moldar sozinha. Um dos mecanismos mais eficazes é a confusão emocional. O psicopata alterna momentos de proximidade com distanciamento calculado. Em um dia, demonstra afeto intenso. No outro, frieza inexplicável. Essa oscilação cria ansiedade. A vítima passa a buscar aprovação, tentando recuperar a versão boa do outro. Sem perceber, entra em um ciclo de ajuste constante. Outro recurso comum é a inversão de culpa. Quando confrontado, o psicopata raramente assume responsabilidade. Ele reformula a situação de modo que a vítima se sinta exagerada, sensível demais ou injusta. Com o tempo, a pessoa passa a questionar sua própria percepção. Talvez eu tenha entendido errado. Talvez eu esteja reagindo demais. Esse autoquestionamento enfraquece defesas. A manipulação invisível também se apoia em narrativas. O psicopata constrói histórias coerentes, onde ele sempre parece razoável. Se algo dá errado, há sempre um contexto que o absolve. Um passado difícil, um mal-entendido, uma intenção mal interpretada. Ele não precisa mentir descaradamente. Apenas reorganiza os fatos. Em ambientes sociais ou profissionais, essa habilidade se torna ainda mais poderosa. O psicopata sabe exatamente o que dizer para cada pessoa. Cria versões levemente diferentes da mesma história, adaptadas ao interlocutor. Assim, quando surgem conflitos, ninguém tem a visão completa. As peças não se encaixam. E ele permanece no centro, aparentemente neutro. Se algo aqui começou a fazer sentido para você, permaneça até o fim. O que vem a seguir pode mudar sua forma de observar as pessoas. A vítima, isolada em sua experiência individual, sente dificuldade em explicar o que está acontecendo. Não há agressão clara, não há prova concreta, apenas um desgaste contínuo, uma sensação de estar sempre errada, cansada, confusa. Esse tipo de manipulação é devastador, justamente porque não deixa marcas visíveis. O psicopata não busca apenas controle imediato. Ele busca previsibilidade. Quer saber como a vítima reage sob pressão, como cede, como se ajusta. Quanto mais previsível ela se torna, mais fácil é conduzi-la. E quanto mais ela se esforça para manter a relação estável, mais poder ele acumula. Quando a vítima começa a se afastar, o psicopata pode mudar de estratégia. Pode voltar a ser encantador. Pode demonstrar vulnerabilidade falsa. Pode prometer mudanças. Tudo isso faz parte do mesmo jogo. Não há transformação real, apenas reposicionamento tático. O mais perturbador é que, para observadores externos, a relação pode parecer normal, até saudável. O psicopata sabe manter a imagem. Sabe quando agir com gentileza em público. Sabe quando apoiar simbolicamente. A violência, se existe, é psicológica e silenciosa. Com o tempo, a vítima sente que perdeu algo essencial, a confiança na própria intuição. Esse é o sinal mais claro de manipulação invisível. Quando alguém deixa de confiar no que sente, no que percebe, no que pensa, torna-se vulnerável a qualquer narrativa externa. A manipulação do psicopata não se impõe pela força, mas pela erosão lenta da autonomia emocional. E talvez a pergunta mais incômoda seja esta:
Quantas vezes confundimos influência com cuidado, controle com preocupação e manipulação com amor, simplesmente porque o dano não é imediato nem óbvio? Quando o psicopata se insere em relações próximas, o dano raramente é imediato. Não há explosões constantes, nem comportamentos grotescos no início. Pelo contrário, ele costuma se mostrar presente, interessado e até cuidadoso. O problema não está no que ele faz no começo, mas no que nunca fará de verdade: se conectar emocionalmente. Em relações afetivas, o psicopata entende intimidade como acesso. Quanto mais próximo está, mais informações coleta. Medos, sonhos, inseguranças, traumas passados. Tudo isso é armazenado. Não para proteger o outro, mas para saber exatamente onde tocar quando precisar de controle. O vínculo emocional do parceiro se torna uma ferramenta. No início, a relação pode parecer intensa. O psicopata observa o que o outro valoriza e oferece isso em doses precisas. Atenção, validação, sensação de exclusividade. Essa fase cria uma impressão poderosa de conexão. A vítima sente que finalmente foi compreendida. Mas essa compreensão não vem de empatia. Vem de leitura comportamental. Com o tempo, a dinâmica muda. O psicopata começa a retirar aquilo que oferecia com facilidade. A atenção se torna escassa. Afeto vira recompensa. A vítima tenta recuperar o equilíbrio inicial, sem perceber que aquele estágio não era real, mas estratégico. Quanto mais ela tenta, mais se ajusta. Quanto mais se ajusta, mais perde limites. No ambiente de trabalho, o padrão é semelhante, mas ainda mais silencioso. O psicopata raramente se destaca por incompetência. Pelo contrário, ele sabe se posicionar. Entrega resultados visíveis, assume créditos e distribui responsabilidades negativas. Em conflitos, parece sempre razoável, calmo, objetivo. Isso o protege. Colegas sentem desconforto, mas não conseguem apontar algo concreto. Há uma sensação de injustiça difusa. Decisões que favorecem sempre a mesma pessoa. Conversas que mudam de tom, dependendo de quem está presente. Informações que circulam de forma seletiva. O psicopata cria um ambiente onde tudo é plausível, mas nada é transparente. Chefes tendem a confiar nele porque ele fala a linguagem do desempenho. Não reclama. Não se envolve emocionalmente. Mostra-se disponível. Em comparação, pessoas mais empáticas parecem difíceis, sensíveis, complicadas. O psicopata se beneficia desse contraste. Ele não precisa ser perfeito, apenas parecer mais estável que os outros. Na família, o impacto pode ser ainda mais confuso. O psicopata pode assumir o papel de filho exemplar, parceiro confiável ou parente prestativo. Mas essa postura está sempre condicionada à vantagem. Quando alguém da família deixa de ser útil, o vínculo esfria. Não há esforço para reparo emocional. Apenas afastamento gradual. O que mais machuca quem convive com um psicopata é a sensação de substituibilidade. Pessoas são trocadas com facilidade. Afetos são descartáveis. Promessas perdem valor rapidamente. Para quem sente isso, gera uma ferida profunda. A pessoa tenta entender onde errou, o que fez de errado. Mas a resposta é simples e cruel. Não houve erro. Apenas perda de utilidade. Esse padrão se repete em diferentes contextos. Relações começam com intensidade e terminam com indiferença. Equipes se formam e se desfazem ao redor dele. Histórias se repetem com personagens diferentes. E ainda assim, o psicopata raramente é responsabilizado. Ele sempre tem uma narrativa coerente. A vítima, por outro lado, sai fragmentada. Não porque foi agredida de forma explícita, mas porque viveu uma realidade emocional assimétrica. Investiu sentimentos onde não havia reciprocidade real. Ajustou comportamentos esperando empatia que nunca viria. Isso gera exaustão, confusão e muitas vezes culpa injustificada. O mais perturbador é que o psicopata não vê isso como crueldade. Ele não acorda pensando em machucar alguém. Ele simplesmente não considera o impacto emocional como relevante. Pessoas são meios. Relações são estruturas funcionais.
Quando deixam de funcionar, são abandonadas sem conflito interno. Para quem está fora, tudo parece normal. As pessoas se afastam. Relações acabam. Conflitos acontecem. O psicopata se esconde nessa normalização. Seu comportamento não é escandaloso o suficiente para gerar alerta imediato. Mas, acumulado ao longo do tempo, deixa um rastro de desgaste emocional ao seu redor. Talvez o aspecto mais difícil de aceitar seja este. Não há diálogo que resolva. Não há explicação que gere empatia. Não há acordo emocional possível com quem não sente. E insistir nisso é uma das armadilhas mais comuns. A pergunta que fica é desconfortável. Quantas pessoas estão hoje tentando salvar relações que nunca foram reais, trabalhando dobrado para agradar alguém que apenas observa, calcula e segue adiante sem carregar nada do que deixou para trás? A pergunta inevitável surge em algum momento. Se o dano é real, se os padrões se repetem, se tantas pessoas são afetadas, por que psicopatas passam despercebidos por tanto tempo? A resposta não está apenas neles. Está no funcionamento da própria sociedade. O primeiro fator é simples e desconfortável. Confiamos demais na aparência. Desde cedo, aprendemos a associar normalidade visual e comportamento adequado à segurança. Alguém educado, articulado e produtivo ativa automaticamente nossos filtros de confiança. Questionar esse tipo de pessoa exige ir contra condicionamentos profundos. Exige admitir que sinais sociais podem ser falsos. Outro ponto crucial é que psicopatas raramente quebram regras de forma explícita. Eles operam nas zonas cinzentas. Não fazem o suficiente para gerar provas claras, mas fazem o bastante para obter vantagem. Como não deixam evidências concretas, suas vítimas têm dificuldade em explicar o que aconteceu. Sem provas, o relato perde força. A sociedade também tende a proteger quem entrega resultados. Desempenho funciona como escudo moral. Pessoas eficazes recebem mais tolerância. Pequenas crueldades são reinterpretadas como perfil forte. Falta de empatia vira objetividade. O psicopata se beneficia desse viés. Ele entende o que é recompensado e ajusta seu comportamento a isso. Há ainda o fator da descrença. Quando alguém tenta alertar sobre um psicopata funcional, frequentemente é visto como exagerado, ressentido ou emocional demais. A narrativa do mal silencioso é difícil de aceitar porque não se encaixa no imaginário popular. Preferimos vilões óbvios, não pessoas comuns, com comportamentos frios e calculados. O psicopata também conta com a fragmentação das experiências. Cada vítima vive sua dor de forma isolada. Como ele se comporta de maneira diferente com cada pessoa, ninguém tem a visão completa. Quando relatos se encontram, parecem contraditórios. E essa incoerência aparente favorece quem manipula. Além disso, há um fator psicológico poderoso. Admitir que fomos enganados dói. Reconhecer que confiamos em alguém sem empatia real fere o senso de julgamento pessoal. Muitas pessoas preferem racionalizar o comportamento do psicopata a aceitar que foram usadas. Essa negação prolonga o ciclo. Instituições também falham. Sistemas de avaliação focam em métricas visíveis, não em impacto emocional. Lideranças avaliam números, não rastros psicológicos. Como o psicopata não explode, não cria crises imediatas. Ele desgasta lentamente. E desgaste lento raramente gera investigação profunda. Outro ponto crítico é que psicopatas sabem escolher vítimas com menor credibilidade social. Pessoas sensíveis, isoladas, inseguras ou emocionalmente investidas demais. Quando essas pessoas falam, são facilmente deslegitimadas. O psicopata antecipa isso. Ele sabe quem será ouvido e quem será ignorado. O tempo também trabalha a favor dele. Quanto mais tempo passa sem consequências, mais sua imagem se solidifica. Reputação acumulada funciona como blindagem. Mesmo quando sinais aparecem, são vistos como exceções. Ele sempre foi assim. Não deve ser nada. A normalização protege. Talvez o aspecto mais inquietante seja que psicopatas não precisam ser maioria para causar impacto. Basta um em posição estratégica, um líder, um parceiro,
um gestor, um familiar central. O dano se espalha em ondas, enquanto ele permanece aparentemente intacto. No fim, psicopatas não são descobertos porque não correspondem à ideia que temos do mal. Eles não se parecem perigosos. Parecem eficientes, adaptados, funcionais. E enquanto continuarmos acreditando que perigo sempre vem acompanhado de caos visível, continuaremos vulneráveis ao tipo mais silencioso de predador. A pergunta que permanece é incômoda. Se a sociedade recompensa exatamente os traços que facilitam esse tipo de comportamento, até que ponto o problema está apenas neles, e não no que escolhemos admirar, tolerar e proteger? Talvez o mais perturbador nesta jornada não seja descobrir que psicopatas existem. Isso sempre soubemos. O que incomoda é perceber que eles não estão à margem, mas integrados, sentados à mesa, decidindo, influenciando, sendo vistos como normais. A ideia de que o mal sempre se apresenta como algo grotesco é um conforto infantil. Na vida real, ele aprende a falar baixo, a sorrir, a seguir regras enquanto as distorce por dentro. Ele não destrói tudo ao redor de uma vez. Ele desgasta, silenciosamente. Depois de entender esses padrões, algo muda. Você passa a observar pausas, incoerências, a ausência de culpa onde ela deveria existir. E essa percepção não traz alívio, traz responsabilidade. Porque ver é não poder mais fingir. Se esse conteúdo te fez pensar diferente sobre a mente humana, inscreva-se. Aqui, nós exploramos o que quase ninguém quer enxergar. Talvez você nunca consiga identificar com certeza quem é quem. E essa é a parte mais desconfortável. Psicopatas não vêm com rótulos. Eles dependem exatamente disso. Da nossa confiança automática. Da nossa dificuldade em aceitar que nem todos sentem como nós. No fim, a pergunta não é como eles se escondem, mas se aceitamos que empatia não é universal hoje.